aluno do nono ano, espero que você esteja bem. Nós vamos estar nesse vídeo fazendo a correção da página 175, falando da evolução biológica. Então, na última aula nós vimos as teorias, relacionadas à ciência, que buscam explicar como a vida surge no planeta e buscam também explicar como ela se estabeleceu até os dias de hoje. Então, eu pedi para vocês fazerem essa página 175, toda ela, a parte de sistematizar, refletir, desafio, tá bem tranquila de se fazer com base lá naquele vídeo que nós assistimos. Então, continue tirando as dúvidas de vocês, Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essas questões, deixem lá na plataforma. Busquem deixar tudo organizado no caderno também, para que no retorno fique fácil da gente estar verificando. Tá bom? Então, vamos começar aí com a parte do sistematizar, número 1. Começando aí. 1. Com suas palavras, descreva as condições ambientais da Terra logo após a sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, vocês vão explicar aí um pouquinho da teoria da evolução orgânica, A Terra primitiva, como ela se estabelecia, como ela estava lá naquele período. Então, nós temos aqui, não apresentava a mesma composição atual, então não tinha gás oxigênio, havia grandes concentrações de gases tóxicos, Que gases tóxicos são esses? Metano, gás carbônico, as temperaturas eram muito altas, não havia atmosfera, as camadas da atmosfera protegendo o nosso planeta, por isso as temperaturas eram muito altas e por isso também a grande entrada de raios ultravioleta. Também não existia camada de ozônio, então todos os raios solares se tornavam ainda mais agressivos para a sobrevivência de qualquer ser vivo, Então as características dessa Terra primitiva eram impossíveis para a sobrevivência de qualquer espécie. Resumindo aí. Número 2. As espécies de seres vivos vêm sofrendo mudanças ao longo da vida no planeta. Que nome recebe isso? Que nome nós podemos dar a essas mudanças? Esse nome é evolução, o processo evolutivo. Então, toda modificação que um ser vivo passa é chamada aí de evolução. Todos nós evoluímos, de uma certa forma. 3. As toupeiras existentes atualmente têm olhos atrofiados, ou seja, olhos que não funcionam muito bem. Porque suas ancestrais que viviam sob o solo não necessitavam de visão, porque elas estavam sempre embaixo da terra. O pouco uso dos olhos teria feito com que eles se atrofiassem. E isso seria transmitido de geração a geração. Tudo isso tem a ver com uma teoria, Essa explicação equivocada, ou seja, errada, está de acordo com as ideias de Lamarck, a qual princípio evolutivo se refere esse autor. Então, toda vez que a gente fala, que a gente se refere a um órgão do corpo atrofiado, imediatamente a gente tem que lembrar da teoria de Lamarck e da lei do uso e desuso dos órgãos aqui, Lei ou princípio, os dois termos estão certos, Então, o uso e desuso dos órgãos explica que quanto mais eu uso um órgão, ele se desenvolve, ou quanto menos eu uso um órgão, ele não se desenvolve. Hoje nós sabemos que isso não tem nenhuma base científica, mas para o período da época, onde Lamarck estava começando os estudos relacionados à evolução, isso ganhou muita força, essa ideia, bom? É importante a gente saber. 4. Observe a imagem a seguir. O que ela representa? Essa imagem aqui, uma pedra, com uma sombra de algum animal. Vamos lá. Qual é a importância para a ciência e para os estudos sobre a evolução das espécies? Então, é um exemplar de um fóssil, Então, saber dos fósseis traz para a gente informações preciosas de como era a vida dos seres vivos no passado, Então, fósseis são aí evidências, vestígios, deixa eu marcar aqui para vocês, restos, vestígios, de seres vivos que viveram num período muito, muito atrás da gente. E isso traz informações importantes sobre a evolução. Como eles viviam, como era o habitat, como eram as características, como era o tamanho. Então, tudo isso traz informação científica muito importante. Então, os fósseis contribuem para a reconstituição dos corpos, habitats, hábitos alimentares. Então, toda a informação possível para aquele período vem de fósseis. Vamos aí à parte do refletir, Refletir é sempre uma questão que a gente tem que pensar um pouquinho aí para fazer e se referindo aí às teorias.
Vamos lá, textinho abaixo. Aquecimento já provoca mudança em higiene animal. Algumas espécies animais estão se modificando geneticamente para se adaptar às rápidas mudanças climáticas no espaço de apenas algumas gerações, afirmam os cientistas. Então, se adaptar, né, mudar para poder se adaptar ao ambiente, está se referindo a qual teoria evolutiva? Então, essa teoria tem tudo a ver com a teoria de Charles Darwin, né, uma teoria darwinista aqui. Por que darwinista? Porque a seleção natural que vem do ambiente, ela é capaz de definir qual animal vai sobreviver ou não. Para que a sobrevivência aconteça, é necessário que esse animal se adapte ao ambiente. Mas nós vamos justificar comparando as duas teorias. Então aqui, ó, a interpretação é lamarquista, pois sugere que a espécie animal pode se modificar para se adaptar às mudanças climáticas ambientais. Na explicação darwinista, o que ocorre é a seleção de espécies, justamente o que eu estava falando. Seleção natural adaptada às mudanças climáticas, tá? Então, tem um pouquinho de cada teoria formando aí essa ideia. Vamos aí ao desafio. Com base na imagem ao lado, desenvolva duas hipóteses para a cor verde do grilo, indicando em qual teoria ela se enquadra. Então, a gente pode colocar aí uma hipótese lamarquista e uma hipótese darwinista. A lamarquista, o grilo é verde porque ele vive em um local onde a cor predominante é verde, né? Então, ele vive, se a grama é verde, ele come a grama, ele vai ser verde também. Então, de acordo com Lamarck, essa seria a hipótese mais plausível. E na 2, o grilo vive na grama, porque é verde. Então, essa ideia que é relacionada ao darwinismo é uma questão de adaptação, ou seja, para que ele sobreviva por um período longo de tempo, ele precisa se adaptar ao meio, ele precisa se camuflar. Então, para ficar difícil de enxergar o grilo, ele se adaptou à cor do ambiente. Então, como ele é verde, fica difícil de encontrar ele na grama. Então, assim, ele consegue sobreviver mais tempo, tá bom? Então, finalizamos aqui essa parte da correção na página 175 sobre esse assunto evolução biológica, um assunto bem interessante e bem tranquilo também de se estudar, é só não confundir aí as teorias. Então, continuem estudando, gente, e tenham bastante atenção ao envio, né, das atividades lá pela plataforma. Participem mais, né? Isso é importante para vocês mesmos. Então, um forte abraço, até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau!